para dividir com vocês a minha experiência, né, o que a gente tem feito na Inglaterra, principalmente, e também cooperação com outras universidades, colaboração com outras universidades e bibliotecas na Europa. E são programas que, pelo que você vê na apresentação, são programas que parecem que teve muito investimento tecnológico, muito investimento mesmo até do governo, né, das bolsas, nesse programa de experimentação. E o que eu vou mostrar para vocês é que nem sempre esse tipo de atividade, que é a humanidade digital, ela precisa desse nível de alto investimento, né, para ser implementada. O que ela precisa são de profissionais de diferentes áreas que possam discutir os mesmos assuntos para chegar a resultados diferentes em suas pesquisas. Então esse é um pouco que eu vou falar da minha experiência como profissional da informação, da minha experiência também como pesquisador. E é isso o que a gente trabalha na questão das humanidades digitais, essa congregação de profissões. Eu queria só lembrar para vocês a questão do cenário digital hoje, que é uma questão bem preocupante. Como eu escrevi ali, as tecnologias elas estão sempre se desenvolvendo. Então a gente vê, mesmo que tenha telefones celulares, a gente sabe que os sistemas operacionais têm que ser renovados, updated, a cada 3 meses, 6 meses. E isso, alguns programas ficam obsoletos, porque eles não vão ser mais lidos pelos novos sistemas. Então, quem é que está preservando esse tipo de programa quando ele desaparece? Quem é que preserva esse arquivo? Eu penso, na minha época que eu estava fazendo meu PhD, eu tinha que salvar a minha tese em disquete. Hoje em dia, eu não tenho nem mais um aparelho que possa ler o disquete, quanto mais o sistema operacional que possa interpretar para mim. Então, são essas preocupações que a gente tem. Como é que esse tipo de informação vai ser preservada para gerações futuras? Vai ser acessível, né? O segundo mito da área da tecnologia é de que toda informação ela está acessível de maneira aberta e gratuita. Todo mundo falava na época que o Google estourou realmente como um instrumento de busca. Muita gente falava que a função da biblioteca morria ali, que a biblioteca não ia ter mais um serviço de referência. Quando na verdade foi bem o contrário. A biblioteca ficou mais forte, porque a informação que a biblioteca vincula é uma informação muito voltada para o público que faz pesquisa. Quando eu faço pesquisa, não é um público acadêmico, é um público que faz pesquisa para o seu trabalho. Um artista, um músico. Né? Então, aquele tipo de informação, ela não vai estar aberta gratuitamente. E se você realmente, para você orientar o público nessa função, que a informação é algo que você tem que buscar, e não é algo que você recebe, agora é melhor, que a informação é algo que você busca e não a que você recebe. Então, para mudar a mentalidade do usuário nesse sentido, é uma função nossa. Né, do mesmo modo, a informação produzida, por exemplo, páginas web, né, textos que a gente escreve, blogs, elas desaparecem, 75% dessa produção desaparece a cada ano. Ou ela desaparece ou ela é modificada. Quem é que está gravando esses registros das páginas anteriores? Eu penso no momento político do Brasil, por exemplo, cheio de partidos, candidatos, e os candidatos estão se lançando também na web, principalmente nela. Quem é que está registrando o que esses candidatos estão falando, o que é que eles estão prometendo, para depois que nós possamos ter o documento, depois das eleições, e apoiá-lo, se ele continua com o seu discurso, ou se ele muda, então criticá-lo, e ter aquela fonte de informação. Isso ninguém está fazendo. A questão dos twitters aqui, é bem interessante, o pessoal fala das mídias sociais também, é um diferente modo de discutir política hoje em dia. Então as mídias já têm esse peso, e que se a gente não estiver registrando esse conteúdo, as gerações futuras vão ter só um pedaço da nossa história. Então a gente tem que pensar nisso também. O que é que a gente pode fazer agora para garantir que esse conteúdo seja preservado e acessível no futuro? E a questão dos direitos, claro, ninguém sabe, todo mundo fala, eu posso, eu tenho a cloud computing, eu posso jogar todo o arquivo que eu tenho e liberar para quem eu queira, para quem eu não queira, mas quem é que tem o direito sobre esse material que você está? É material seu? É material que você pegou de alguém? Como é que essa questão fica resolvida? As pessoas não têm. E a questão também da privacidade. Que é aquela questão da piada que toda vez que você vai fazer o update no sistema operacional ou no software, você tem que ler as instruções que são quase um livro, ninguém lê aquilo, você só clica. Então não tem essa conscientização, a gente não está debatendo essa questão, e é uma questão que pode ser muito séria no futuro, principalmente com o uso da nossa privacidade, a privacidade dos nossos dados, que nós geramos.
Então, no total, se diz hoje em dia que a gente está vivendo a idade da pedra, desculpa, quase da pedra. Idade das trevas, no conceito de informação. Como antes da Idade Média, né, aquela era negra, que todos os documentos de saber foram destruídos, né, foram realmente quando a igreja tinha aquele poder absoluto, e a doutrina virou realmente algo essencial da sociedade, a ciência não podia existir junto a ela, então esses documentos foram destruídos. E o que a gente está fazendo, e não tinha nem ideia de preservação, né, do que poderia estar acontecendo na sociedade na época. E o que está acontecendo conosco é justamente esse mesmo processo. Nós estamos perdendo uma grande parte da nossa cultura, cultura e herança cultural, no sentido de que a gente não está arquivando, por exemplo, o que é páginas web, de novo, mídias sociais. Então as pessoas produzem e desaparecem, aparecem, mas não há aquela preocupação, né, de guardá-las. Então, o nosso desafio, que é um segundo ponto que eu quero discutir, é de também pensar como é que a gente pode armazenar esse monte de dados que é gerado todo dia. Parece uma estrutura, assim, quer dizer, uma atividade colossal, se você pensar, né, no tanto de informação que é gerada. Eu pus ali para vocês, só assim, em termos de ideia, para uma ideia, o número de terabytes que são gerados todo dia no Twitter e no Facebook. E que a previsão para 2020 é que nós vamos ter 35 zettabytes de informação para arquivar. Como é que você faz a mineração? Como é que você procura os dados desse tipo, né, de universo digital? E eu pus ali também um gráfico exponentivo, comparando o gigabyte ao zettabyte. O gigabyte você pode guardar 960 minutos de música, e no 1 zettabyte você arquiva mais de 2 bilhões de anos de música. Quer dizer, aí você tem a noção do tamanho, né, desse espaço, tamanho de informação que a gente vai ter. Então, o que nós estamos vivendo é esse retrato aqui do lado. A biblioteca está sendo, não é biblioteca, mas os dados digitais estão vindo para nós não sabemos como manejá-los, porque ainda não estamos pensando realmente, né, em como preservar esse conteúdo presente. E eles estão sendo, parece que um caminhão vem todo dia e lança aqueles livros no som. Quer dizer, é impossível encontrar algo, né, e também a obsolescência dos formatos e da tecnologia é representada pelo edifício, em decadência. Quer dizer, então, o que nós estamos vivendo hoje é esse tipo de ruína digital, né? Se não preservá-la, se não conseguir ter acesso à informação, essa informação não vai existir para a gente. Então, nossa missão realmente é essa seleção, captura, descrever esses objetos, promover o acervo entre diferentes tipos de usuário. Outro problema da biblioteca é que ela, às vezes, ela parece uma instituição muito austera. Então, ela não dá esse aspecto, não é uma instituição que é vista como centro de pensamento. Então a biblioteca hoje em dia ela tem que se mostrar como centro de pensamento e como um laboratório de pesquisa, que é o que eu vou falar depois também. A questão da proporcional na integração de formato é importante para a gente também. Participação ativa em todos os projetos. Biblioteca é um outro ponto que nós temos de mudar a imagem pública da biblioteca. A biblioteca não é um centro de repositório, mas a biblioteca é um centro de informação, principalmente. E centro de informação significa que ela tem aquele acervo e ela tem um conhecimento sobre aquele acervo. Ela pode interpretar aquele acervo com o usuário. E ela pode dialogar com os usuários que os conheçam para trabalhar junto, para dar mais significado àquele acervo específico. Então a biblioteca é central, o papel da biblioteca é central também nesse aspecto, né, de ser um centro de ideias. Então, vou falar agora dos meus projetos. Isso é a introdução, desculpa, um pouco longa, mas pelo menos vocês podem ter uma ideia do que é que eu vou continuar falando. Então, é a nossa missão facilitar o acesso, remoto, se possível, né, ao acervo. Nós temos muito material que ainda está em copyright, a gente não pode liberar fora do prédio da biblioteca, mas a gente tenta negociar, né, com os detentores do direito. Programa de capacitação e treinamento, super importante também, porque, na verdade, eu sou um curador digital que tenho que também trabalhar com a biblioteca inteira. Na biblioteca são mais de 2 mil funcionários. Então, a curadoria digital se faz com cada um de nós. Então, eu tenho que instruir, né, tenho que preparar cursos para que o profissional, pelo menos, tenha uma ideia do que seja a humanidade digital quando ele vier falar com o pesquisador. Possibilitar a criação de novos recursos e reutilização de dados pelos usuários. Também muito importante, estamos envolvidos em muito projeto desse tipo, e são os projetos que a gente chama de crowdsourcing, que seria participação pública.
Então, e a gente também está pensando, criando um novo modelo para pesquisa. Imagine você aplicar métodos computacionais em arquivos imensos de livro digitalizado e encontrar informação ali que você, se passasse a sua vida inteira pesquisando, nunca encontraria. Por exemplo, fazer uma análise de todos os livros escritos no século XIX e encontrar estruturas, né, semânticas, onde essa determinada forma apareça. Então, você lê todos os livros e identificar essas estruturas é algo inumano, mas um computador pode fazer isso. E quais a informação, como é que você interpreta essa informação? Então, é isso que a gente está pensando. Então, o ser humano aí é essencial, claro, na interpretação. Acesso. Como a gente produz acesso ao conteúdo? Nós temos o nosso, por exemplo, manuscritos, eu vou tentar acessar daqui. Então, o que a gente faz tem uma plataforma aberta, então a gente tem parte dos manuscritos, mas o interessante é que o software é desenvolvido na própria biblioteca, o software de visualização. E o que nós queremos fazer é começar também a publicar o software em acesso aberto para que as pessoas possam utilizar, outras bibliotecas possam utilizar esse mesmo software. Então aqui vocês veem a descrição de metadados. Bem rápido, só para... um zoom super potente. A ideia da gente também é criar nesse espaço para que então você pode ir para a página também. Deixa eu pegar uma página mais interessante. E nesse conteúdo que vocês que está visualizado, você pode criar um link. E você pode criar um link específico para essa imagem que você selecionou, dentro da imagem do manuscrito. Então isso é interessante para os usuários, porque o que eles estão fazendo, eles podem tanto compartilhar essa informação com outro usuário vai direto, não precisa estar nem no manuscrito, vai direto justamente na imagem editada, e ele também vai ter a questão de fazer unificação de manuscritos. Ele pode trabalhar unificando manuscritos que a gente... os profissionais da biblioteca não fazemos a relação ainda entre eles. E para quem trabalha em arquivo, sabe que relação do arquivo é a coisa mais importante que existe. Né? E você vai fazendo a relação entre pessoas, entre instituições. Então a gente tem que ter essa mentalidade também, de que o usuário, o que ele está fazendo, ele está interpretando a coleção para a gente. Ele está botando às vezes 2 ou 3 coleções que aparentemente não tem nada a ver entre si, mas o modo dele pô-las no conjunto já nos indica algo. Então é isso que a gente quer saber desse usuário. Quando o usuário faz a anotação, essa anotação vai para a gente também. E a gente pode fazer então o enriquecimento do metadado, principalmente no catálogo em linha, pela ajuda do usuário, né, do leitor. Eu não vou mostrar todos esses, vou falar só sobre eles, vai ser super interessante, e depois eu vou disponibilizar essa palestra e, né, com sites que vocês possam ver pelos todos. O Codex Sinaiticus, ele é o documento mais antigo de registro do Novo Testamento. Então ele está escrito em grego antigo, que é diferente do grego clássico, só que ele está compartilhado entre várias bibliotecas, 4, British Library, a Universidade de Leipzig e o convento de... não me lembro o nome da santa, mas no Egito, e uma outra universidade na Rússia. Então o que nós fizemos essa plataforma de todos os documentos fossem não somente acessados no mesmo canto, mas nós também beneficiamos o usuário criando ferramentas que ele possa trabalhar no documento. Então no caso desse projeto, o usuário pode transcrever o documento, porque como a letra muda muito, às vezes a gente só tem pedaço do documento, ele pode tentar identificar as palavras, e ele também faz a tradução. Então o que a gente está usando são os usuários justamente para fazer esse trabalho com a gente. A gente oferece espaço para eles trabalharem juntos, mas eles estão gerando informação sobre aquilo que nós expusemos. Né? Shakespeare 4, esse eu queria mostrar porque é bem interessante também. Esse é uma plataforma que você pode acessar diferentes peças de Shakespeare e pode compará-las lado a lado. O problema com Shakespeare é que ninguém
sabia quem Shakespeare era até depois de 60 anos da sua morte, quando foi lançado um livro póstumo, né, com a imagem e o título, né, e o livro era de Shakespeare. Mas na época que Shakespeare estava vivo, as peças eram publicadas em quartos. E os quartos são muito importantes, porque na verdade nenhum se iguala ao outro, sempre há variação. É o editor, ele estava editando muitas peças. Aqui o que a gente tem, a gente pode comparar Hamlet, de 1606, com as edições posteriores. Então o que se tem aí são as duas edições que podem ser comparadas lado a lado. Então isso já ajuda, o usuário vai tentar abrir duas janelas. E o que a gente quer fazer também é sincronizar as palavras de uma edição com a outra. Onde a palavra não existir, então que esse usuário possa pôr, e a gente poder fazer esse Shakespeare completo, né? Anexar todas as edições que ele fez no Salcanto e ver o que dá isso. Então isso é interessante também, né? Fazer esses trabalhos com o usuário, de ajudar lá a identificar, né? Fazer análise de obras. E as outras são plataformas temáticas que eu não vou mostrar aqui, mas também que se vocês puderem acessar, são plataformas que nós queremos, quer dizer, que atinjam usuários que estão em escola ainda. São plataformas informativas, não são tão de pesquisa, mas são mais de objetos que são de importância fundamental para a nação e que os estudantes tenham acesso a esses objetos também. Mas não somente aos objetos, como a interpretação deles. Então o que nós temos aí nessa Magna Carta na Primeira Guerra Mundial, nos portais, é justamente essa compilação de material pelos bibliotecários, curadores, e interação entre professores e estudantes, né? Então, a gente trabalha a questão da Carta Magna, a gente está trabalhando a questão dos direitos e deveres, da cidadania. Então, a gente sempre tem esse vínculo também, preocupação educacional com o leitor. Esse projeto eu sou fascinado, que nós chamamos Arquivo de Manuscritos Eletrônicos. O que a gente está recebendo, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, correspondência, ela é feita toda por e-mail, WhatsApp, ninguém escreve mais. Quem é que está registrando tudo isso? Né? Um trabalho do escritor, um romance, ele vai começar no Word Document, ele vai mudar muitas vezes. Quem é que está registrando essas mudanças? Né? Então, o que nós temos é o trabalho final daquele escritor, mas os manuscritos, eles se perdem, porque não há preocupação com isso. O que nós queremos agora é que os cientistas e os escritores, que eles comecem a nos doar os computadores, os iPhones, e a gente pode fazer análise forense, né, que se diz. Que são análises, a gente pode extrair todo o material que foi deletado, né, desses dispositivos, podemos rastrear mudanças em pensamento dos escritores e tudo mais. Então isso para a gente é muito importante. A gente tem o arquivo do Harold Pinter, que é um teatrólogo maravilhoso, britânico, inclusive prêmio Nobel, e esse é o arquivo dele. Então ele tem muito também documento gravado em formato que já você tem que ter uma máquina especial para ler esses documentos. Então a biblioteca não somente guarda esses formatos, como guarda também a máquina para ler. Então para a gente é difícil, a coisa mais difícil para a gente hoje em dia é conseguir encontrar o manual, né, para reparar essas máquinas quando elas quebram. Então a gente tem que pensar na preservação da máquina também, né? A preservação do sistema operacional. Quando o Harold Pinter começou a escrever, o MS-DOS estava era um 0.5, uma coisa assim. Então, um sistema operacional moderno jamais vai conseguir ler aquele arquivo. Então a nossa preocupação de preservação, ela é realmente a preservação que engloba tudo, né? É assim, o meio e a mensagem, literalmente. Como Habermas falava, era Habermas. Arquivo de página web, é o que eu falei, nós estamos fazendo esse arquivo agora que a gente tem uma legislação que nos protege em termos de captura de páginas web, a gente pode fazer o arquivo de toda a página web que é produzida no Reino Unido. Toda página web que esteja no domínio .uk, ela vai ser arquivada por nós. Isso gera uma quantidade incrível de dados, porque a cada mês nós temos 32 terabytes de data, então é muita coisa. E o que a gente faz? A gente está arquivando, mas a gente ainda não sabe como vai usar esse material, porque é muito trabalho para você pensar em duplicados, por exemplo, para você pensar também em buscar a informação daqueles materiais específicos. Então, esse é um desafio que a gente está tentando vencer, mas pelo menos nós já estamos arquivando. Como as pessoas vão pensar no futuro em analisar esse conteúdo, a gente ainda não sabe muito bem.
Arquivo de conteúdo publicado nas mídias sociais. Também o que eu vou mostrar aqui para vocês é o que eu queria muito. Nesse momento eu sinto falta que não haja um momento tão expressivo da nossa sociedade, nessa discussão política, mesmo que não tenha muito conteúdo político, mas tem uma certa ressonância social, que todo mundo fala disso, todo mundo participa disso. Participa ativamente ou criticando, mas há uma participação pública. Então, a gente não está coletando esse material, para mim é bem triste, né? Porque eu vejo que ele vai se perder. Aqui é o que a gente está fazendo com os arquivos nacionais, a gente está arquivando os Twitter feeds das instituições governamentais. Né? Então o que a gente faz é a gente libera esses feeds em vários tipos em vários formatos, JSON, né? Mais para geografia, XML, e a gente mostra a página onde aquele Twitter foi arquivado. Então é muito interessante você ver o contexto, né? Você vê as respostas, está entendendo? Que o público dá também. Então, a gente tem essa correspondência oficial, digamos assim. Imagine, aqui no Brasil, como seria interessante, né, ver também que é lançado no Twitter e que a gente pudesse realmente rastrear a nossa história. Então, eu acho que isso seria uma coisa que eu gostaria muito de ver implementado aqui no Brasil, esse tipo de trabalho. CEDOC é outro projeto que eu estou trabalhando, que é mais com as bibliotecas nacionais da Europa, que a gente também está pensando em fazer uma seleção cultural da Europa, como todo. Não somente há projetos que tenham ressonância num determinado país, mas há projetos que são assuntos que são de interesse europeu. E até porque também fica um pouco aquela coisa do Reino Unido só coletando coisa do Reino Unido. Né? Então a gente parte com essa separação, a gente quer que o Reino Unido seja visto também dentro da Europa. Então nós temos um projeto de arquivo que ainda não foi financiado. Problema de capacitação e informação. O que eu falei, os nossos usuários, colegas, têm que saber o produto que nós ofertamos. Porque se eles não souberem, eles vão indo de frente, né? Então, trabalhando com o grupo direto. Então, o que a gente faz? A gente promove uma lista, quer dizer, são 15 cursos, a gente muda os cursos de acordo com a demanda, que fala sobre aspectos bem básicos das humanidades digitais. Metadados, o que são, por que são importantes. Codificação em XML, né? O Text Code Initiative, o que é que isso representa, como é que, né? Visualização, quer dizer, são cursos técnicos, mas eles não são técnicos, eles são mais informativos, na verdade, porque eles falam, né? Você não é, o funcionário ele não é obrigado a sair como um experto em TAI, por exemplo, mas ele vai saber o que é, quando ele for interrogado pelo público. Isso é muito importante para a gente. A gente também promove, eu chamo muito colegas de outras áreas, mas também profissionais de outros setores que venham falar sobre tecnologia na biblioteca, porque a nossa ideia é de saber o que está passando fora da biblioteca também, porque senão você fica muito bitolado. Né? Então a gente tenta pegar sempre profissionais de outras áreas que possam enriquecer o nosso conhecimento. Um seminário ou um evento que eu organizei foi para a discussão de dados digitais na arte. Há muita artista que está usando, por exemplo, Twitter feeds, eles estão usando hashtags que descrevam algum crime contra a humanidade, e esse hashtag ele é selecionado para esse programa, e o programa faz com que uma estátua mude de cor, de acordo com os crimes que aparecem mais mencionados no Twitter. Então é uma coisa que tem até uma coisa meio protesto político. Né? Assim, uma coisa que a arte com aquela função mesmo de mostrar dados reais, mas de uma forma mais expressiva, né? Porque eu não ia contar Twitter feeds. Então você vê na arte a cor, você sabe, hoje eu estou falando disso, amanhã eu estou falando daquilo. Então é interessante. Criação e reutilização de dados digitais é uma coisa que eu adoro também. Esse aqui eu tenho que mostrar alguns projetos. A gente tem projetos com mapas de georreferencialidade, ou georreferencialização. Georreferência. Então os projetos, justamente, a gente digitaliza os mapas e pede para que os usuários os marquem no mapa do Google. Então daí a gente pega as coordenadas daquele mapa e aquelas coordenadas vão para o nosso catálogo. Quer dizer, o processo é mais complicado do que isso, eu vou mostrar para vocês, porque tem também o controle de qualidade. A gente põe, né, as informações para serem também confirmadas por outros usuários. Aqui vocês veem como é que você pode fazer o trabalho que a gente faz. A gente mostra esse mapa e mostra o mapa antigo. Então o usuário tem que, né, quer dizer, a gente já está mais certinho. Então ele vai escolher as coordenadas do mapa antigo e
fazer os pontos de referência do mapa novo. Inclusive é bem perto da minha casa. Então o que a gente faz? A gente pede que ele demarque 4 pontos do mapa, né, se tiver, claro, são pontos especificados do outro lado. Vai no Google Maps, sobrepõe o mapa antigo sobre o mapa novo e faz. Aí eu vou mostrar como o resultado fica bonito para os usuários. Esse é o trabalho que o usuário está fazendo. Eu já leio as coordenadas. E aí você pode ficar organizando. Eu vou mostrar para vocês agora como isso fica legal. Isso são os mapas que aparecem aí, são os mapas que já foram referenciados pelo nosso usuário. E aqui, esse programa Old Maps é um programa que pega mapas de todas as instituições que têm mapas digitais e faz esse trabalho que a British Library faz, né? Mostrar aos usuários como é que esses mapas foram sobrepostos no mapa. Eu vejo aqui o mapa também da British Library, claro, Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem? Esse mapa. E o que aparece é um mapa. Desculpa, também tem esse probleminha que tem que ser muito clean. O mapa aparece, né, sobre o mapa novo, e aqui eu posso mudar o contraste do mapa antigo para que ele fique, né, reconhecível no mapa moderno. Então são esse tipo de ferramentas que a gente quer trabalhar, porque interessa a muita gente, né? Não somente ao geógrafo, mas quem trabalha com história também, né, mapas antigos. Então são o tipo de projetos que eu gosto muito de estar envolvido. Outro tipo de projeto que é interessante, esse também eu faço bem menção nas palestras que eu dou, é o programa Arquivo em Perigo. Esse programa, ele é uma instituição, uma ONG lá na Inglaterra, que ela financia a recuperação de arquivos no mundo todo, né, que estejam em perigo de deterioro. E o que a BL faz, a gente pede às vezes é um pesquisador que vai no arquivo e se choca com a conteúdo do arquivo e a gente pede que ele faça foto e nos envie com um projeto de restauração. Esse é um dos materiais que vocês veem ali, com insetos, né? São panfletos. O que nós fazemos é levar funcionário da preservação da biblioteca, leva para a instituição, treina o pessoal da biblioteca para restauração e traz maquinaria para digitalização do acervo. A maquinaria fica com a biblioteca que ganhou a bolsa. E o que a biblioteca, o único compromisso que a biblioteca que recebeu o benefício tem que fazer conosco, eles têm que liberar as imagens, né, digitalizadas para que nós possamos pôr no mesmo site da British Library. Claro que a gente fala que aquele arquivo de determinado local. E os direitos autorais, ou direitos de copyright, estão com os arquivos que contêm a coleção. Mas o interessante é que a gente está beneficiando tanto a instituição, né, treinando seu profissional, quanto estamos nos beneficiando com o aumento do nosso acervo. Outros projetos interessantes que nós fazemos, também com o público, são projetos de formação de arquivos. Nesse SoundMap, eu não vou mostrar para vocês, mas vocês de novo podem ver o que é. A gente pede ao público que grave a partir de um aplicativo chamado Audiobook, né, que eles gravem sons da natureza, por exemplo. Então essas pessoas gravam e nos mandam através do Audiobook, então entra na nossa base de dados. Quando esse arquivo vem, a gente pede que o autor, né, que a pessoa que gravou aquilo, que ela tenha um pouco faça a descrição, né, da onde foi feito, até não, mas o que é que está sendo gravado ali. E com essa descrição a gente já começa a catalogar. A gente tem catálogos imensos, por exemplo, de sons de carro. Isso é bem interessante, o som do trânsito, porque a tecnologia vai fazer com que os nossos motores sejam todos movidos a eletricidade no futuro bem próximo. Então, essa percepção de carros, de motor em combustão, ela vai desaparecer. Então, para o usuário do futuro que possa ter acesso a esse som, imagine se nós, na Inglaterra, na época vitoriana, tivéssemos acesso aos sons das ruas. Esse som, né, o som de cavalo seria. Mas você pode ter a ideia de como a percepção daquele indivíduo é diferente da sua. A nossa percepção ao cruzar uma rua, a primeira é a audição que a gente ouve, ou que tenta ativar pelo barulho.
depois a visão. E as pessoas no futuro que vão perder esse barulho cotidiano, elas vão desenvolver outro tipo perceptivo, sensório perceptivo, que vai ser interessante também para saber como foi o passado, né? Como foi que mudou. Então, nossa preocupação é essa. Europeana. A comunidade europeia pagou um projeto de digitalização de várias bibliotecas, conteúdos de bibliotecas públicas e nacionais da Europa, que tivesse a ver com documentos relativos à Primeira Guerra Mundial. O que nós fizemos foi pedir aos usuários, nós fizemos também passamos dias em outras bibliotecas na Europa e cidades menores, e pedimos aos usuários que trouxessem suas lembranças, suas cartas, que nós pudéssemos digitalizá-las. E o que foi que aconteceu? Nós digitalizamos esse acervo e é incrível como você tem uma concepção completamente diferente da história ao ler esse material que foi trazido pelo livro. Porque o que as bibliotecas gravam é somente o material que é publicado oficialmente. São descrições, cartas oficiais, são livros da história. Então você fica muito distante daquela história que você lê. E você lê dessas cartas pessoais, a descrição dos mesmos eventos, mas de uma maneira emotiva, a história faz muito mais sentido. Então, para nós, foi interessante ampliar nossa coleção. A gente pode agora pôr, por exemplo, a descrição de uma batalha, como ela é feita oficialmente, e pode ligar essa descrição a outros documentos que foram trazidos pelo público. Que o público possa ter uma visão da história mais holística, não somente aquela visão oficial que o governo produz. Então, esse também é uma das vantagens da tecnologia que nós temos, de unificar, de criar esse material. E de ter mais condições de interpretar a nossa cultura. Experimentação, eu acho que vai ser a minha última parte, talvez a parte mais importante. O que eu gosto no campo das humanidades digitais é que nós somos da biblioteca em específica nessa área, é de que nós estamos em constante processo de experimentação. Ninguém sabe o que a tecnologia vai dar, ninguém sabe como usá-la às vezes, mas a gente tenta, a gente já está pensando no futuro. Então a gente está sempre mudando, é como um laboratório de pesquisa. O laboratório leva anos para você fazer uma pesquisa, um laboratório, você publica os resultados quando tiver já certeza de tudo. Mas até chegar naquele resultado, você tem que ter experimentação. E a biblioteca tem que oferecer esse espaço para o usuário para experimentar também. A gente faz exibições, por exemplo, a gente pede que faz exibição nas áreas públicas da biblioteca e pede que os usuários usem determinado tipo de ferramenta, ou que ele pense de como a contribuição do mundo digital pode, ou como o mundo digital pode contribuir na sua pesquisa. E os usuários ficam realmente super surpresos, porque eles às vezes estão muito ligados naquela percepção de que a pesquisa tem que ser feita individualmente, que a pesquisa é algo que você faz sozinho, e que não é na verdade. Você tem esse espaço de diálogo, não que todos vão usar dados digitais nas suas pesquisas, mas muita gente vai precisar e às vezes não se toca de como vai poder utilizar isso. A linguística, o corpus linguística, por exemplo, trabalha muito com análise computacional para a obtenção de resultados e que é interessante para a gente. Então a gente estava mostrando isso para os usuários, que a tecnologia não é esse bicho de 7 cabeças. A tecnologia está aqui para ajudar a gente. E você não precisa ser um programador, por exemplo, para entender o básico dessa tecnologia. O que a gente tem que saber é a ideia, o que a gente tem que saber como realmente um determinado resultado pode ser obtido através de um determinado programa. Essa é a grande questão. O fazer é outra coisa. Laboratório digital. Eu também coordeno o laboratório digital que nós sempre fizemos. Agora começamos há 2 anos atrás, estamos fazendo concurso e pedindo que as pessoas utilizem nosso conteúdo digital. Vou mostrar a página para vocês, que é bem interessante. O programa de laboratório digital que a gente tem uma página, não vou mostrar para vocês para não levar muito tempo. A gente descreve o que é o programa e a gente mostra quais os diferentes tipos de bases de dados digitais que a gente tem que os usuários podem baixar gratuitamente. Numa dessas bases de dados, o arquivo não, é o BNB, que não é o Banco do Nordeste, mas é o British National Bibliography, que é a instituição que faz toda. Então você pode baixar todos os dados de qualquer livro publicado no Reino Unido, desde a existência desse arquivo.
Então a gente disponibiliza esse tipo de dados para os usuários e os usuários fazem o que quiser com eles. O que é interessante é que os usuários estão chegando a resultados incríveis. Por exemplo, nessa relação dos livros editados, né, no Reino Unido, o que tem nessa relação bibliográfica, o pessoal está começando a fazer visualização, porque são milhões de dados. Eles estão começando a fazer visualização de áreas. Quais as áreas no século XVII onde, né, as editoras agiam mais? Quais as áreas que os escritores vinham? Porque às vezes a gente tem também essa descrição de nascimento e tudo. Então você poderia ver isso no mapa, né, de visualização. Então são esse tipo de processos e projetos que a gente quer começar a pensar. Aqui tem um outro programa que a gente fez no BioLabs que é super interessante. A gente tinha uma coleção de 68 mil títulos digitalizados, que a Microsoft digitalizou com a gente. E eles não eles queriam competir com a Google Books. E eles depois decidiram deixar o arquivo com a biblioteca porque não tinham mais interesse no projeto. Só que eles deixaram o arquivo com todos os metadados. Então a gente tem todos os OCRs, né, gravados, a gente tem a descrição dos livros pormenorizados. E essa coleção a gente deixa com que os usuários a utilizem da maneira que eles quiserem. Um dos projetos dos usuários foi desenvolver um script que reconhecesse a imagem em cada livro. Eram 68 mil livros. Nós chegamos a mais de 1 milhão de imagens. Essas imagens foram editadas no Flickr e no Tumblr. E os usuários começaram a fazer os tags. O que a gente criou foi uma nova base de dados de imagens que nunca tinham sido vistas depois daquela publicação daquele livro. Então o que a gente está fazendo é resgatando coisas que só se o usuário fosse livro com 68 mil livros, identificasse as imagens, as copiasse e pusesse lado a lado. Vou mostrar para vocês aqui como é que as imagens estão. Então o que a gente está fazendo para a biblioteca, o benefício é que a gente criou essa base de dados e não somente criou os dados, como recebeu os dados, os metadados que são gerados pelo usuário. Porque a biblioteca não faz nada, o que ela faz é numerar a imagem. Aqui são os usuários fazem todas as imagens da coleção desses livros. E são imagens que são aleatórias também. Elas são publicadas a partir do momento que o programa reconhece a imagem. Então são várias imagens. O que o usuário faz? Ele escolhe uma imagem e começa a pôr o tag. Aqui são os álbuns. E são imagens lindíssimas que a gente não sabia que existiam, né, na nossa série. E elas estão sendo usadas, estudantes de arte estão usando, de design, até gente que trabalha com terapia ocupacional, com seus pacientes. Eles usam imagem, pedem que as pessoas descrevam, né, principalmente gente com mais problemas de mobilidade, problemas mentais. Então, eles estão usando esse tipo de ferramenta para criar novos processos terapêuticos, que é bem interessante, né? A imagem é lançada aleatória e o paciente vai ter que fazer a conexão de uma imagem com a outra, né? Para usar a memória e para fazer a associação. Aqui, bom, o que não está aparecendo são os grupos, né? Você vê música, arquitetura. Então, os próprios usuários, eles distribuem os grupos, fazem a catalogação dos livros, porque eles pegam os metadados da British Library e depois começam a manipulá-los, corrigi-los, e esses dados não são enviados de volta, e a gente põe no catálogo. Então é sempre aquele jogo de dando na mão ao outro. E essa questão da humanidade digital. Você vê que são imagens super interessantes. E mais de 1 milhão. Então isso cria uma coleção especial que a gente pensava que não tinha. É isso que eu digo, né? Às vezes o digital ele ajuda a gente a realçar o que nós já temos. Um outro plano também, um outro projeto que nós temos é o desenvolvimento de jogos eletrônicos. A gente acha que jogo eletrônico é sim parte da nossa cultura. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, os americanos passam mais tempo diante de um jogo eletrônico do que de uma televisão. Então, para eles, é de suma importância saber a questão da violência, a questão do caso das crianças, né, como a interação do usuário. E a gente quer também proteger, não proteger, mas preservar esse tipo de conteúdo. O que a gente está fazendo agora é incentivando os usuários que fazem jogos, os hackers também, que eles criem jogos sobre determinado aspecto da nossa coleção. Eles usem o material e criem esses jogos. O que a gente faz também, eu acho que está no outro slide, é promover hackathon. Né? A gente chama os hackers para a biblioteca, não para invadir o nosso sistema, para pensar de maneira inteligente de como a gente pode usar as nossas coleções de modo diferente.
Então a gente teve o Wikimedia in Residence, por exemplo, o editor do Wikimedia, que a gente contratou por 3 meses para trabalhar com nossos curadores para, né, ajudá-los a editar as páginas, a pôr fotografia. Porque o Wikimedia não quer que o curador entre, né, na edição da página, porque eles acham que a nossa descrição vai ser sempre parcial, a instituição que nós trabalhamos. Então, para saber qual a língua que eles querem que a gente escreva, tem que ter todo um curso. Uma outra coisa do Wikimedia, por que a gente pensou nisso? O British Museum, a página do Wikimedia para a Rosetta Stone, para a Pedra Rosetta, ela tinha mais acesso do que toda a página web do British Museum. E a Rosetta Stone estava no British Museum. E o British Museum nunca tinha ido no Wikimedia para editar a página e fazer a ligação. A partir do momento que eles se tocaram, que fizeram essa ligação, o acesso à página do British Museum, ela saiu do ar, de tanto que as pessoas queriam descobrir mais sobre o British Museum. Então, para nós, eu me lembro outra coisa interessante, eu estava dando uma palestra na Califórnia em 2010, no CLA, e eu falando em Wikimedia e tudo mais, e havia um professor na plateia que me perguntou, mas vocês estão perdendo tempo com Wikimedia, porque a informação lá é toda errada. Aí ele comentou o caso do estudante que fez o trabalho e citou o Wikimedia lá, e que estava a informação errada. Eu perguntei, o que é que o senhor fez? Ele, nada. Quer dizer, o problema era dele, que não foi corrigido. Está entendendo? Porque nós vamos lá e corrigimos. Porque é o acesso de informação para aquele usuário é o Wikimedia. Então a gente não pode, como biblioteca, se separar desse universo. A gente tem que aprender qual é o usuário que está ali e como nós vamos poder beneficiá-lo com informação verdadeira. Esse é o nosso projeto, nosso trabalho. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos, eu acho que eu estou na hora, participação, colaboração interinstitucional é assim, de uma importância fundamental para os projetos que nós realizamos. A gente tem trabalho com King's College, com Stanford. Por quê? Porque a gente não quer reinventar a roda, né, como se diz no inglês. A gente não quer estar fazendo projetos que já estão sendo desenvolvidos por outras universidades. A gente quer que as universidades trabalhem conosco para pensarmos juntos, né, desenvolver o que já temos desenvolvido ou criado, ou então pensar em novas alternativas de como dar o suporte necessário para o pesquisador do século XXI. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo com a Universidade de Stanford é uma plataforma de recoleta de metadados e imagens de outros repositórios. Principalmente, o nosso interesse aí é porque um usuário vai ter acesso a vários repositórios e ele vai estar juntando novamente imagens de manuscritos. A grande questão dos manuscritos é que a maioria deles estão espalhados por instituições. É muito difícil ter uma coleção completa de um manuscrito, né, do autor. Então, os usuários vão identificar onde estão as outras partes do manuscrito, porque eles vão estar juntando esses manuscritos. Essa informação é repassada a nós. Então, para a gente é muito importante. Tem uma coleção de mapas que, quando eu era curador na América Latina, eu adorava, que era Philippe Balzar, o nome da coleção. E era uma coleção incrível de mapas do século, que foram coletados no século XIX, mas mapas que iam até realmente aos anos 1550, né, coisa super rústica. E o que acontece é que esse pesquisador que veio com o Alessandro Malaspina, ele mapeou toda a América do Sul através desses mapas. Né? Ele ficou pegando os mapas de regiões, inclusive, que tinham difícil acesso. E ele chegou na Inglaterra, faleceu e os mapas foram leiloados. A Inglaterra, a British Library, comprou parte dos mapas e a Venezuela comprou outra parte. E a parte que a Venezuela comprou tinha mapas do Brasil. Então, essa coleção da Venezuela hoje em dia não se sabe onde está. Ela desapareceu. Então, o que nós fizemos, a nossa coleção de mapas dessas coleções específicas do Felipe Balzar foi digitalizada e está na rede. Então, o que a gente quer é que os usuários reconheçam, pelo menos a caligrafia, as anotações que ele fazia no mapa, para ver se eles encontraram aquele mapa na outra instituição. E se a instituição quiser, nós pagamos pela digitalização só para juntar a coleção e fazer uma coleção única. Quer dizer, isso é super interessante. Né? O mundo digital nos oferece isso. Outro trabalho que eu estou fazendo, eu estou bem envolvido, é um trabalho de reconhecimento musical. A gente está disponibilizando mais de 2 milhões de áudios, né? De músicas, um gênero clássico, jazz, pop e tradicional. E o que os cientistas das universidades estão fazendo para nós, eles estão desenvolvendo software de visualização desse material. Já tem alguns, né, que é o Sonic Visualizer, mas eles estão desenvolvendo um software que seja de acesso aberto.
E o que eles querem é que com esses instrumentos a gente possa chegar a fazer análise de dados, né, e encontrar padrões de repetição nesses dados. Por exemplo, música clássica, o site está fora do ar, infelizmente, então porque não me deixa acessar aqui no Brasil. Você pode ver que em música clássica, todas as músicas clássicas que foram analisadas por esse software já apresentam que há 4 primeiros acordes que são os mais tradicionais da música clássica. A partir disso você pode automatizar o seu sistema de catalogação. Porque quando você recebeu um file, né, áudio, você vai ter um sistema que já pré-reconhece esse sistema para você, vai dizer qual o tipo de música, qual é o mood, né, se é alegre, se é triste, e às vezes até o ano que essa música pode ter sido gravada, pelos instrumentos, pela qualidade do som. Então, para a gente vai gerar dados, né, que o ser humano vai ter o mínimo possível de interação, né, para a melhoria dos dados. Mas a gente está buscando esse sistema de automação, dando já para os pesquisadores todo o acervo que a gente tem e eles nos dão, né, a tecnologia. Então, esse é muito importante. Criação de aplicativo. A gente está trabalhando com estudantes também da UCLA, em Londres, e eles, principalmente o pessoal do mestrado, tem que fazer um projeto, né, no final. E tem uns que gostam de trabalhar com aplicativo. O que a gente faz? A gente oferece a eles ideias de como trabalhar na nossa coleção. Eu tenho uma ideia particular que eu quero que seja muito implementada, de desenvolver um aplicativo que os usuários, que agora a gente vai deixar que os usuários tirem fotos do nosso material, da sala de leitura, que esse aplicativo o usuário possa ter no seu telefone móvel, que ele possa gerar, por exemplo, ele escolhe um catálogo, né, da BL, e já quando ele seleciona o objeto, ele já abre o aplicativo para tirar a foto do objeto, a gente já tem os metadados do objeto, ele tira a foto e essa foto e esses metadados vão para o nosso repositório digital. Isso porque a gente está incentivando ao próprio usuário fazer a digitalização do nosso acervo. Porque até agora nós temos 150 milhões de títulos, né? Até agora nem 2% da nossa coleção foi toda digitalizada. E o usuário vai querer uma coisa que é muito específica a ele, né? Então a gente, nosso grande plano, a gente começa com as obras mais importantes. Mas as obras específicas é o usuário que vai ter que digitalizar para cima. Só que esse programa ele vai ter reconhecimento tanto dos dados, né, bibliográficos, né, os metadados, quanto da imagem que foi tirada, porque ali vai indicar a página. O que a gente quer fazer no futuro, e pode ser muito visionário, mas aí isso é a experimentação que eu falei, é que o próprio programa ele começa a juntar essas partes. Né? Então você vai ver que tem parte do livro que já foi digitalizada, outras não. E outro usuário vai e digitaliza outros capítulos. O que acontece para aquele usuário, a gente só dá a eles o capítulo que eles digitalizaram, porque a gente não está infringindo copyright. Mas para a biblioteca a gente pode guardar. Então eles estão reproduzindo para nós, né, o que a gente teria de ter funcionário para fazer. Então o benefício é tanto para o usuário, que pode levar aquela imagem consigo, quanto para a biblioteca, que vai ter um programa. Claro que vai ser muito quebra-cabeça, né? E nesse quebra-cabeça muita peça vai faltar. Mas alguns podem estar completamente, né, vão ser reconstruídos. A nossa presença na mídia social também é uma coisa super importante, porque é daí que a gente começa a dialogar com o novo público, né, que a gente entende. A gente tem páginas, Pinterest, né, vários tipos de mídia, não tem ainda Instagram. Eu acho que aqui todo mundo usa, eu também pensei que Instagram seria interessante, que é justamente para mostrar ao usuário que a biblioteca é dele, né, que a gente está ali para oferecer serviço. Porque muito usuário tem aquela ideia de biblioteca como um canto mais arcaico do mundo. E a gente quer mudar essa ideia. Então, encerrando, antes de dar as minhas sugestões, eu também vim para dar algumas sugestões. Aí mas aí não tem problema. Era o que eu estava falando. O que a gente está procurando é justamente fazer a coordenação desse círculo, né? Como é que a gente dá acesso aos usuários, como é que a gente faz com que esses usuários possam ter uma liberdade no uso dos nossos acervos, porque os usuários que nós conhecemos, nós já temos um perfil dele, mas há muita gente que a gente não tem ideia de como esse acervo pode ser benéfico para esse tipo de população, e a gente quer trabalhar justamente com um usuário que nós não conhecemos aí. Sugestões. Eu fiquei super impressionado com como a UFC se desenvolveu desde que acho que eu saí daqui, mas muito mais impressionado nesses últimos anos. Né? Nesses últimos anos, cada vez que eu venho aqui, eu fico assim, super interessado em seguir toda essa mudança. E o que eu propunha, principalmente num centro como esse,
de que se levantasse a ideia do laboratório digital. Que laboratório digital é um laboratório que não pertence a ninguém, na verdade. É um centro de treinamento, é um centro de dialogação entre profissionais que nunca dialogam entre si. Os profissionais da ciência da computação e das humanidades, por exemplo. Então está nessa proximidade física, porque quando na minha época as ciências humanas era toda no Benfica, então a gente sempre via, né, que os outros faziam parte de outra universidade, de outro universo. Quando o que agora que nós temos que fazer é gerar a discussão, para que essa discussão gere frutos, né? Em termos de tecnologia, eu sei o que eu quero, em termos de gerenciar meus dados, em termos de encontrar informação que eu preciso, mas eu não sei como implementar. Eu não sei, eu posso ter 1001 ideias que o programador, por exemplo, não tenha tido, né, assim, não saiba que existem, porque ele está pensando também nas ideias do programa que ele trabalha. Então, ter esse diálogo, entender como nós podemos ajudar uns aos outros é importantíssimo. E a função do laboratório seria essa. Então, seria a fomentação de projetos colaborativos de pós-graduação, inclusive mestrados, doutorados. Né? Centro de treinamento para profissionais de várias áreas, treinamento tanto mais ao nível técnico, como também ao nível profissional, e daí os pesquisadores decidiriam se seria interessante ou não utilizar aquele tipo de metodologia. E o espaço para desenvolvimento de novas ideias, como aqui tudo pintado, né, assim, os estudantes participando da construção do espaço físico. Então, esse laboratório digital seria a construção do espaço digital da biblioteca da universidade. Desculpa, lato outro ponto que vem batendo muito na tecla, mas ninguém vê a importância nisso, eu acho de fundamental importância, é fazer um catálogo coletivo, com criação. Esse catálogo é um portal que recolete metadados de catálogo de outras bibliotecas e que eles possam ser apresentados não só tela, digamos assim, ou janela. Para quê? Isso é muito mais fácil para a gente fazer um reconhecimento de coleções. Quando um estudante vai para uma biblioteca, ele vai para a biblioteca daquela universidade ou de outra. E às vezes ele está procurando um livro que pode ter em outra biblioteca que ele não conhece. Né? Então, para a gente fazer, há bibliotecas que têm, por causa os cursos são muito importantes, então as bibliotecas têm obras muito importantes, que às vezes outras não têm. Então, para você fazer esse mapeamento, quais as melhores bibliotecas em quais melhores áreas, isso é essencial, né? Esse catálogo coletivo. E outra coisa seria dar acesso e visibilidade a coleções especiais, como a coleção de Gilmar de Carvalho, né, que foi doada ao UFC. O professor Gilmar de Carvalho tem uma coleção de cordel magnífica, que é comparável à coleção de Ralph de la Cava, né, na Universidade da Flórida. Então, esses projetos, né, de captura desses dados mostram que a gente tem muita coleção interessante que a gente tem que dar não somente visibilidade, mas acesso. Então, criar já um programa de digitalização dessas obras. Né? Então, o catálogo coletivo nos ajudaria a fazer essa identificação. Outro, esse também já é mais, talvez, muita viagem minha, mas é uma coisa que eu gosto também, e que a gente está começando a fazer na Inglaterra, é um sistema de repositório de dados digitais. Por exemplo, muita gente fazendo mestrado ou PhD vai fazer pesquisa de campo na área da linguística, da etnografia, e essas pesquisas estão gravadas em dispositivos digitais. E essas pesquisas, essas entrevistas, por exemplo, que é material essencial para qualquer pesquisador, desaparecem, porque ela vai ficar, na verdade, na casa desse pesquisador e ele vai jogar fora. Então, para a universidade pensar no repositório digital, receba tudo que eles estão produzindo, não se importe, porque ninguém sabe o que vai ser interessante ou não. Tem um problema monetário do armazenamento, mas isso eu acho o mínimo. No que se ganha de cultura, por exemplo, esse material pode ser reutilizado no futuro. Se você quiser fazer pesquisa de diferença de línguas, né, ou de sotaques e tudo mais, você pode usar o material que foi gravado hoje e o pesquisador, sei lá, século XXII, vai ter acesso a isso. Ele vai poder fazer essa comparação. Então, não somente é preservar para o presente, mas também para o futuro. Eu estou chegando quase ao final da minha fala, só fazer uma propaganda. Eu estou editando esse anuário americanista europeu, e esse ano o anuário vai ter como tema as humanidades e ciências sociais digitais. Essa é uma revista bem conceituada na Europa, e aqui também, a publicação dela dá muito pontos, eu acho. Então a gente está querendo que os pesquisadores
descrevam não somente as humanidades digitais em termos de desafio, mas também de projetos, né? Projetos que a gente não sabe que estão acontecendo, projetos de digitalização, projeto de até mesmo como as mídias sociais têm contribuído para um debate político, qualquer assunto que tenha a ver com a questão da informação que é gerada e de como essa informação está sendo manejada. Então, o que nós queremos é ter uma diversidade de artigos e, se possível, o maior número da América Latina, porque a revista é sobre estudos latino-americanos. Então, essa é a minha chamada. Eu também vou disponibilizar os slides para vocês e todos eles têm um link. Há muitas coisas que eu não pude mostrar aqui hoje. Nosso canal de comunicação, eu tento transmitir a mensagem do que a gente faz através do Twitter, na minha conta pessoal, Facebook, mas também blogs e tudo mais. Eu vou deixar para vocês. Eu acho que a gente pode abrir então a sessão para debate. Bom, eu acho que a gente podia fazer bloco de 3 perguntas, né, para facilitar para ele e a gente fica passando. Mas também que quem for falar se identifique, diga de que curso é o nome para facilitar aqui o retorno do Aquiles, tá? Pois não? Tatiana? DFCE. Você quer vir aqui ou você prefere falar daí? Tá bom. Eu queria saber como é a relação com os diretores, os funcionários da biblioteca. Como essa conquista, principalmente financeira. Eu não sei se lá é diferente na Inglaterra, mas aqui é diferente. Angariar esses, mostrar que é importante conquistar mesmo o espaço dentro da instituição, porque nós estamos, tem outros poderes acima do coordenador da biblioteca, do diretor da biblioteca. Como é que você mostra isso? Certo. E vale a pena fazer isso? O terceiro certo. Mais alguém? Pois não? Virgínia, né? Da ciência da informação. Virgínia, não dá para ouvir, Virgínia. Eu acho que é melhor você vir aqui no microfone. Facilita. Eu vou usar a técnica de trabalhar com pessoas deficientes. É falar sem microfone e tentar falar mais alto. Não me ouvindo? Melhorou. Bom, primeiro, eu quero dar os parabéns pelo trabalho, que eu achei super interessante. E fazer duas observações que eu acho importantes também nessa sua proposta. Estão me ouvindo? Eu vou tentar ver se tem um microfone aqui para facilitar você. Não está funcionando. Olha aí as coisas melhores. Oi. Beleza, bora? Bom, primeiro eu quero te parabenizar, né, porque eu acho essa proposta interessante, eu acho muito legal essa questão da curadoria digital, que não é de hoje, né? Isso vem desde 2012, se eu não me engano, né? Uma proposta muito interessante de você realmente começar a pensar nesses elementos, né, nesses documentos que realmente estão desaparecendo. E aí, eu sei que você trouxe muito a questão da biblioteca, principalmente a biblioteca pública, que tem esse papel muito importante, e eu trabalho muito com a área da saúde, então eu deixo muito prontuário para o paciente. E eu li um dia desse um artigo super interessante de curadoria digital, que foi com relação àquela gripe espanhola, que não se sabia de onde tinha vindo a coisa e tudo, e acharam exatamente no hospital da Inglaterra todas essas pesquisas que foram feitas com aquele vírus que era o mesmo daquela gripe espanhola. Você sabe se tem alguma coisa com relação a isso, em termos de curadoria, de códigos abertos para a pesquisa do ebola, se vocês já sabem alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido não, mas a biblioteca tem o Wellcome Institute, lá em Londres. Eu posso passar depois a referência. Eles são quer dizer, a instituição mais importante em termos de epistemologia, mas na área da medicina. Então eles com certeza vão ter alguma coisa. Agora vai encontrar geralmente os arquivos, né, das pesquisas, talvez seja um projeto mais alto. E a segunda questão ainda é nessa perspectiva, porque a gente sabe que a legislação brasileira
a partir de 20 anos da última passagem de um paciente no hospital, esse prontuário ele pode ser descartado dos hospitais de clínicas, como é o caso aqui, por exemplo, no nosso HU. Tu sabes alguma coisa na Inglaterra nesse sentido? Porque a minha questão é exatamente essa crítica genética, que é exatamente essas pesquisas que foram feitas, e quando você coloca aí a necessidade de realmente você deixar esses arquivos abertos para outras pesquisas, né? Você sabe se está sendo feito alguma coisa nesse sentido na Inglaterra? Não, eu acho que acredito que sim, mas não é um projeto que eu ainda encontrei, né? Bom, vou já parar. E a outra eu não sei se você está trabalhando com a comunidade europeia. Houve um período que os produtores rurais que trabalham com a produção do queijo no Alto Savoie, na França, que é os grandes queijos mais importantes da França, da Europa, vamos dizer assim, né? Eles começaram a perder essa maneira, esse modo operante de fabricar esses queijos. E um padre, então, na região do Savoie, ele, lendo o Queijo-Noir, então ele construiu o que ele chamava de território de memórias. Vocês estão trabalhando também nessa perspectiva gastronômica, por exemplo? E aqui a gente aprendeu muita coisa no Brasil, no Nordeste. Não, trabalhamos, mas a questão, quando você trabalha, por exemplo, num projeto desse de resgate de memória, Lá atrás, a gente faz projetos relacionados à área digital. Por exemplo, se for uma técnica artesanal que está desaparecendo, então a gente vai lá e grava um vídeo. A gente tem muito áudio também de entrevistas com falantes, né, de línguas que já estavam desaparecendo. Então a gente tem esses arquivos dentro do século XIX, e isso a gente está digitalizando. Então o máximo que a gente pode fazer na questão desses arquivos antigos é digitalizados. E na questão dos arquivos novos, tentar utilizá-los da maneira que eles foram criados, de maneira digital, ou então, no caso de uma entrevista, na questão da língua, na questão de um determinado modo de trabalhar filmando. Então o que a gente faz é isso, né? Filmar esses. A outra pergunta foi interessante também, né? Dos desafios para conquistar corações. Todo canto tem isso. A grande questão é isso que eu falei, a gente tem que trabalhar conjuntamente. E claro, na questão do laboratório, às vezes a gente não tem o incentivo, né, da instituição, mas a gente começa a trabalhar com outras instituições. Para mostrar para a instituição que não acredita no trabalho da gente, que aquele trabalho sempre tem uma significância, né, um trabalho de importância fundamental para a sociedade e para a cultura. Então até o momento que a gente não prove isso, a gente nunca vai ser bem aceito. Mas a questão é de que a gente tem, por isso que é importante trabalhar com outras pessoas, porque na verdade o trabalho tem que ser em conjunto, né, um trabalho colaborativo, que possa beneficiar várias áreas. E se você pensa assim, o impacto é muito mais interessante, realmente. Pois não? Eu acho que a gente vai tentar passar o microfone para você, que facilita. Só um minutinho. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. E eu acho extremamente interessante. Você falar mais perto do microfone. Mais perto. Oi. Agora foi. Osvaldo, sou professor aqui na UFC, curso de Bioeconomia, e achei interessante vários aspectos que você colocou na sua palestra, e eles são assim, bastante particulares, similares em disciplinas que eu ministro, os meus alunos devem ter percebido bastante semelhança. Antes da pergunta que propriamente eu vou fazer, você tocou sobre como sugestões, né, eu imagino sugestões da casa, para você, em relação, por exemplo, à criação de um repositório digital, mas na verdade o UFC tem um repositório digital para a preservação da sua produção científica, mas só que ele não é amplamente divulgado e também não é constantemente abastecido, né? Mas no site da biblioteca nós temos esse repositório digital, inclusive está numa nova versão de software agora.
Além disso, temos também um repositório de teses e dissertações. Já tem vários anos e também está migrando de plataforma, vai para o sistema SIGA, todo mundo aqui agora ainda conhece, né? Bom, com relação assim, às pesquisas que você vem desenvolvendo, eu achei bastante interessante porque me parece que você tem um foco, um propósito que poderia ser bastante aplicado e na construção, por exemplo, para a ciência, ciências sociais aplicadas, humanidades, a questão do Big Data, né? Nós temos acesso a isso para problemas de engenharia, mas eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em evoluir alguns pontos de pesquisa pela ausência desse tipo de códigos, né, comentados e próprios para isso. Nós temos alguns projetos nos quais nós estamos trabalhando na sumarização automática de textos e muitas vezes eu não consigo trabalhar bem porque eu não tenho isso para o português. Eu acabo de trabalhar no inglês e depois fazer um ajuste, uma adaptação e nem sempre é ideal. Então eu fico, assim, ao mesmo tempo, pensando, existe algum esforço que você conheça de construir um Big Data de publicação literária, ou qualquer tipo, né? Mas especificamente para a disponibilização para pesquisa como um corpus para processamento de linguagem natural? Temos muito. Mas infelizmente a maioria dos conteúdos que nós temos digitalizados, que deveriam ser utilizados nesse tipo de pesquisa, eles só podem ser acessados a partir da biblioteca. Porque a gente não pode ter, por causa de questões de direitos autorais. Então a maioria do material, ou então porque nós fizemos, como nós vivemos numa época de crise, a biblioteca não tem dinheiro para financiar a digitalização de muito do seu acervo. O que a gente faz? A gente entra em parceria com uma editora privada, eles pagam pela digitalização, eles criam os metadados e a gente tem um embargo de 10 anos até liberar esse conteúdo para ser acessado abertamente. É um tipo de atividade que no Brasil acho que pegaria fogo, né? Se utilizar, porque não existe a mentalidade neoliberalista aqui, é diferente, mais consumista. Mas lá ela é mais em termos de partnership, que eles chamam, né? Benefício a dois. Mas esse problema, a gente tem utilizado conteúdo que é de acesso aberto e que continua a ser desde que o usuário esteja na biblioteca. E a gente cria programas com essas instituições para que elas digitalizem esse acervo e que elas possam vendê-los, né, através de assinaturas por 10 anos. O problema é que essas mesmas instituições, eles criam os metadados. Então, para nós recebermos o acervo, que nós temos uma cópia digital desse acervo, mas recebemos os metadados dele, a gente vai ter que pagar por isso. É sempre uma coisa meio difícil, né, de trabalhar. Mas sim, tem muita essa preocupação. Só que as coleções são muito espalhadas, né? Então a gente tem coleção, por exemplo, de obras como Charles Dickens. Então eu conheço muito linguista e crítico literário que está trabalhando só sobre métodos computacionais para analisar determinados aspectos de Dickens, porque ele era muito prolífico, né? Então para ler a obra dele também você teria que ter 960 anos de vida, algo assim. Então a questão é de utilizar o máximo que nós pudermos e fazer a partir daí alguma coisa. Sempre há aquela margem de erro também, como os OCRs, né? Mas o que a gente tenta é incentivar, a gente pensa, a coisa vai melhorar. Mas a gente não pode esperar até que ela esteja perfeita para a gente começar uma atuação aqui. Só última comentário. Você falou no começo da sua apresentação sobre a questão da perda do conteúdo, porque a internet está na instante, vai mudando e uma parcela enorme. Existe um serviço que funciona desde 2009, se não me engano, chamado Wayback, para você poder falar. E eles já estão com 400 bilhões de sites e páginas que são monitorados. Então, quem quiser ler o jornal Folha de São Paulo, da edição de 3 anos atrás, vai no Wayback. Mas o Wayback é da Internet Archive, não é isso? A Internet Archive é o que eu falei com a Biblioteca Nacional, quando eu estava trabalhando com eles em 2010. Vocês estão arquivando as páginas da web? Não, porque a Internet Archive está fazendo isso para a gente. Os Estados Unidos estão fazendo a nossa seleção, estão gravando a nossa memória cultural. Por que é que nós não fazemos isso? Tem que depender, se eles quiserem, não dá mais acesso àquele conteúdo. A Inglaterra, a gente só teve permissão de fazer arquivamento de página web em 2010. Internet Archive estava fazendo desde 2006. Nós tivemos de comprar por milhões de libras os dados na réplica desse arquivo que eles querem. Porque a legislação é diferente. E o Brasil não pode cruzar os braços diante desse fator. E a Biblioteca Nacional, a resposta que eu tive de uma diretora foi que nós não precisamos fazer isso porque já tem quem os faça. A falta de responsabilidade, né?
Então isso, a questão do arquivamento, a gente tem que realmente, não é pensar, vamos arquivar, mas como é a sustentabilidade desse arquivo. Como é que ele vai ser acessado, como é que ele vai ser interpretado e como é que ele vai ser manipulado. Então a questão já entra na questão clássica. Quanto à questão dos repositórios, a ideia não é repositório só de o que já está sendo publicado. É justamente aquele material que não está publicado. Então é um material que o povo está gravando na rua. Por exemplo, aqui é o estudante está gravando. Precisamos de uma pesquisa, eu falei da pesquisa porque na universidade é o que mais pesa, né? Mas imagina quanto problema comum que nós fizemos de pedir aos usuários que gravassem, às vezes a gente pedia que gravasse um trecho do livro. Então, a partir daí, a gente poderia mapear diferentes tipos de acentos, de sotaque, né, na leitura. Então, o que a gente faz é justamente pegar o que a gente chama de raw data, o material cru ali, que está sendo produzido nas ruas e que às vezes a gente não pensa que vai ter importância no futuro. Então, não delimitar tanto o repositório, é um repositório que qualquer pessoa pudesse, até o som do seu cachorro, que vai ter uma utilidade no futuro. Então, essas coisas, né? Fazer uma coisa eclética completamente da experimentação. Ninguém sabe mais. Virgínia. Estou com o microfone. Virgínia. Estou com o microfone. Tem mais alguém aqui, tá? Ele vai falar? Tu queres falar primeiro? Não, você pode falar primeiro. Depois Ok. Meu nome é Leodia, sou bibliotecária. Eu percebi aí com relação ao lance da sua fala, com relação àquela parte dos mapas, aquela parte do livro, essa cooperação que tem do usuário, como é que ela acontece, ela é espontânea, como é que você controla isso? A gente, com os mapas, nós liberamos a primeira vez 2.000 mapas para serem georreferenciados. Georreferenced. E então, o que nós fizemos foi lançar, a gente pensou que esses mapas o trabalho seria feito em 2 semanas, mais ou menos. Quando a gente lançou no Twitter, todos os mapas tiveram suas referências feitas em menos de 2 horas. Nossa. O usuário entrava, o usuário queria participar. E o sistema inteligente, que não aceita a primeira opção, ele vai analisando, né, quais as opções que os usuários estão escolhendo naquele mapa e que são recorrentes. Então, as que não são recorrentes seriam um pouco descartadas. Então, o nível de qualidade de testar a qualidade daqueles dados é mínima, né? Chamam quality assurance. Então, é difícil, quer dizer, então a gente já tem quase tudo pronto. Ali é muito pouco que a gente faz. Então, são várias maneiras também do indivíduo, por exemplo, com correção de OCR, para a gente é muito importante. Porque os nossos primeiros livros que a gente digitalizou, a margem de erro era muito alta ainda, era de 35% dos OCRs. Que a gente pede principalmente na tipografia, né, germânica, é muito difícil de ser lido no século XIX, século XVIII. Então o que a gente pede é que o usuário ele corrige o OCR. Quando o OCR não está claro, e a gente faz aquilo como um joguinho. Depois a gente pega as 4 opções mais votadas e apresenta aquelas opções com o OCR e o público pode então, né, começar a jogar e decidir qual é a mais próxima daquela palavra. Então, são esse tipo de participação pública que a gente incentiva, porque, na verdade, é benéfica para todos, para o usuário e para a instituição. Meu nome é Nirlange, eu sou bibliotecária aqui do Sistema de Bibliotecas da UFC. Só a título de esclarecimento com relação ao nosso repositório, assim, realmente a questão de divulgação é meio complexa em relação ao meio acadêmico, até porque essa questão do convencimento ela é muito complexa também. Por mais que você mande e-mail, que você faça cartaz, que você vá nos departamentos, que você fale com o professor, é uma coisa complexa, né? Mas o sistema de bibliotecas tem lutado por isso, né? E o nosso repositório ele é alimentado diariamente por nossos bibliotecários, né? Então, assim, só a título de esclarecimento, porque assim, essa questão do convencimento da comunidade acadêmica é difícil. Imagine para um repositório de dados crus, né? Para o que já está pronto, que já foi publicado, para a gente conseguir disponibilizar no repositório institucional é difícil, imagine dados crus. Por isso que eu falei no começo, será que eu estou viajando um pouco além da... Mas é um sonho possível. Mas são ideias, é experimentação. Na verdade, quando você estava falando, a sensação que eu tive que eu estava tendo um plano interplanetário, assim, bem longe. Que é Josinei. Josinei de falar. Ah, sei não. Mas você pode conversar com um servidor pequeno, uma proposta de um trabalho com um linguista, com um antropólogo, né? Então você começa a... Eu estava terminando a sua fala, eu voltando na Terra, 5, 4, 6,
Não, claro, isso que eu falo. As coisas, eu acho que a gente tem feito coisas boas. Mas por isso que eu estou aqui, é para compartilhar com vocês. A gente vai só tentar seguir as inscrições, mas assim, nesse teu 5, 4, 3, 2, 1, o fato da gente estar realizando esse momento aqui faz com que a gente vá até o 5, volte um, porque siga adiante. E a ideia é essa, no momento que a gente compartilha esse tipo de projeto e a gente percebe coletivamente que esses projetos são possíveis, esse é um momento deflagrador também na instituição do que pode ser feito. E é nisso que a gente está apostando, né? Eu sou Josineide, bibliotecária do sistema da UFC. Trabalho atualmente na Biblioteca de Ciências Humanas. Com relação ao nosso repositório, antes de nós iniciarmos o repositório, o sistema de biblioteca teve o cuidado de fazer, aprovar, junto com o colegiado da universidade, a política de informação da universidade. Nós somos uma das poucas instituições federais de ensino que possui documentada, aprovada pelo colegiado da universidade, uma resolução do Conselho número 2, se não me engano, de 2011, que dita as regras como deve ser conduzida a política de informação da universidade, e que toda a produção científica da universidade deve ser ali depositada. Esse documento está no cartão de visita da universidade. Qual o cartão de visita da universidade? É o website da universidade. Paralelo a isso, a biblioteca, como faz a operacionalização desse repositório, que vai entrar em capítulos de livros, artigos publicados em eventos científicos, seminários, congressos, os mais diversos, a produção científica das dissertações da universidade e de profissionais da universidade que quiserem qualquer outra instituição do Brasil ou do exterior. Então, o sistema de biblioteca faz essa divulgação na página da biblioteca, na página da universidade, olha lá, em documentos da universidade que estão lá. Paralelo a isso, nós temos também outro grande repositório, que é a Biblioteca Digital de 10 dissertações, que nos números de ontem tinha 7.194 dissertações dos programas de pós-graduação. Em termos de Brasil, é um grande projeto. Cada instituição faz a sua coleta local, o IBIT, que é o gestor nacional, faz a coleta nacional e joga para o grande banco de dados dos Estados Unidos. Infelizmente, é com ele que nós estamos fazendo a interpolaridade dos nossos dados, certo? Então, a nossa base de dados, tanto de repositório quanto da produção de 10 dissertações, poderia ser maior, sim. Maior se a comunidade, professores, técnicos administrativos, visitassem a página da biblioteca da universidade e conhecessem a política de informação da universidade. Está lá o documento aberto, disponível para leitura e para assimilação interna de cada um de nós. Com relação às 10 dissertações, o programa tem que fazer sua coleta e tem que fazer o seu depósito no banco de dados. Não adianta eu querer fazer o depósito na minha página do meu curso, da minha coordenação. Vai ficar perdido como todo e qualquer documento que está na internet. O interessante é fazer o depósito no repositório, que é oficial, que é institucional, é um acordo de cooperação científica que a universidade assinou. E cada um de nós que fazemos coordenações de programas de pós-graduação, que somos estudantes de pós-graduação, que somos bibliotecários, temos um compromisso com isso, com o repositório da universidade, que é a memória local nossa, e com até as dissertações. Um outro detalhe. Na Biblioteca de Ciências Humanas, a gente está usando o Pectron, que é o software de gestão da informação da biblioteca, e estamos coletando os anais do seminário da Semana de Humanidades do ano passado, foi gerado no CBzinho. Teve acesso ao CD, o aluno que participou, o professor que participou, mas a biblioteca de posse desse CD que chegou às nossas mãos, estamos individualmente dando entrada em cada artigo que foi defendido na semana. Eu vou só sugerir que a gente retome as discussões, por exemplo, para o professor Aquiles, né? Não, os esclarecimentos são importantes. Eu digo para que a gente possa aproveitar melhor, porque as questões internas da instituição a gente pode discutir na própria instituição em outros momentos. Eu pediria para passar o microfone. Não, eu só posso acrescentar a informação do repositório que o professor levantou lá atrás, certo? Obrigada. Isso, você. Boa tarde. Eu sou Isaura, eu sou professora do curso de Biblioteconomia, mas a minha formação é de engenheira, sou
e apenas para mostrar a possibilidade de multidisciplinaridade. A minha pergunta é, para o ainda jovem Aquiles, partilhar com os colegas aqui, principalmente com essa juventude, como aquele ainda mais jovem Aquiles, recém-graduado, trilhou esse caminho profissional, pessoal, de hoje está na Biel. E essa é a primeira. E a segunda foi, né, voltou, vem nos visitar, vem partilhar, vem trazer, não foi, simplesmente virou as costas para o Ceará maravilhoso. E a segunda, o que você diria para essa nada que está aqui hoje, né? Os nossos estudantes de todas as idades, somos todos jovens. O que você diria para esses garotos, garotas? Se você fosse estudante hoje, em que você se antenaria? Em que você estaria antenado? Para a liderança política do país, né, É o quê? Liderança política. Não, porque eles estão aqui sedentos destas duas informações. Tá? Não, eu acho que o momento é um momento que está sendo criado por esse público jovem, né, que está criando também essa plataforma. É isso que eu estou falando. Quando eu falo da biblioteca, a biblioteca como instituição já está institucionalizada há séculos atrás. É a questão dos arquivos. Quando eu falei arquivo digital, cara, tem a questão dos arquivos institucionais. É o que eu falei, por exemplo, a nossa coleção de história da Primeira Guerra Mundial tem toda a coleção oficial, tem tudo que foi publicado. Mas aquela história é uma história facelada, porque é uma história que a gente só tem acesso a uma visão daquela história. Quando você acessa outro tipo de material que é produzido naquele momento, é um material cru, é um material que não está sendo interpretado, é um material que está sendo vivido. E essa vivência, essa experiência é muito importante de estar concatenada com a descrição dela. Então, quando eu falo na questão dos repositórios, é um repositório que tem que ser aberto. A biblioteca não é a biblioteca de pesquisa, é a biblioteca de extensão, né? É a biblioteca que vai servir à sociedade. Eu sei que nós somos, né, na universidade, uma biblioteca, temos uma universidade que tem que garantir, né, o suporte para as pesquisas, mas, acima de tudo, a missão da UFC, para mim, sempre foi de extensão do seu serviço. Extensão do seu serviço para a comunidade. E fazer com que a biblioteca também possa ter esse espaço de participação do usuário público, apesar de ser uma biblioteca de universidade, é uma biblioteca federal. É um patrimônio, né, de todos. Então, é isso que eu falo. Os repositórios também por questão de interesse, claro, né? O que eu acho que o que está acontecendo agora, a gente tem que começar, como eu frisei, né, direto. A gente tem que realmente dar atenção a isso e não deixar passar. Não deixar passar no sentido do que a gente vive, a gente experiencia, mas a gente não está pensando ainda muito em como a gente vai criar um certo mecanismo de arquivamento desse material que possa ser analisado da maneira como ele é experienciado hoje. A questão dos jogos eletrônicos, por exemplo, né? A gente não está querendo fazer a transmutação, a gente não está querendo que esses jogos se apresentem em outra plataforma, o Pac-Man e tudo mais, tem que ser naquela telinha preto e branco. Porque o que você está capturando aí é a experiência daquele determinado, né, usuário. E isso é um material importante para o pesquisador, né?